esse aula. Hoje a gente está começando mais tarde. Semana que vem eu pretendo começar no horário, tá bem? Então, vamos lá. Continuando, hoje a gente vai continuar analisando a obra A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, que está disponível para vocês lá no ambiente virtual do curso. E o tema da nossa aula hoje é a fábrica do sujeito neoliberal. A gente vai sair do campo das ideias e da teoria, da formação teórica do que a gente chama de neoliberalismo ou de sociedade neoliberal, que foi o que a gente analisou na última aula, para a gente identificar como produzir uma lógica de funcionamento do mundo, que nós chamamos de neoliberalismo, produz também uma forma ou um modo de viver dos sujeitos ou dos indivíduos dentro dessa sociedade. Então, a lógica neoliberal, ela não é só uma lógica de funcionamento econômico, mas ela é uma forma de como as pessoas elas vão existir e construir a própria vida. O que elas vão considerar virtude ou não, o que elas vão considerar sucesso, felicidade ou não, modelo familiar ou não, relações sociais ou não, tudo isso vai estar atrelado a uma série de valores que vão circular como positivos ou negativos dentro de uma sociedade que nós chamamos de sociedade neoliberal. Certo? Então, a gente vai analisar 3 temáticas aqui, como eu separei para vocês. A modelagem da sociedade pela empresa, a governamentalidade neoliberal, ou seja, gestão da alma e empreendedor de si, e os diagnósticos clínicos do neossujeito. Vocês vão ver que essa parte do diagnósticos clínicos, a gente só vai tratar mais especificamente no módulo 3, quando a gente estiver analisando a obra A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, onde ele fala um pouquinho sobre as consequências psíquicas e físicas desse modelo de sociedade para os indivíduos e para o sujeito contemporâneo, para o sujeito atual, tá bom? Então vamos lá, qual é o primeiro ponto que a gente vai tratar? A modelagem social pela empresa. Olha só, desde a formação da sociedade moderna, nós podemos identificar, desde lá do século XV e XVI, a construção de uma série de estratégias na tentativa de governar a vida dos indivíduos. Ou seja, desde o século XV e XVI, com a formação das monarquias absolutistas lá na Europa e a formação dos chamados Estados Nacionais Europeus, se buscou criar estratégias para tentar fazer com que as pessoas se mantivessem dentro de um conjunto de normas ou vivendo dentro de sociedade, coletivamente. Certo? E quem tratou isso muito bem para a gente poder chegar na sociedade neoliberal, foi um filósofo francês chamado Michel Foucault. Foucault viveu no século XX, produziu suas obras principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, faleceu em 1984, foi professor do Collège de France a partir de 1970 e produziu uma série de obras falando sobre as estratégias de controle que se produz no mundo moderno, na Europa moderna, para o controle da vida e da conduta das pessoas. Certo? E aí ele vai dividir isso em alguns momentos. Lá no século XV e XVI, quando nós temos o modelo de sociedade absolutista, onde o poder está centrado nas mãos de um rei, lá na Europa moderna. Esse rei é considerado um poder soberano, onde ele não está abaixo de nada. Ou seja, numa sociedade onde se tem um modelo de uma monarquia absolutista, prevalece o que Foucault chamou de poder de soberania. O que significa isso? O rei, ele é soberano, portanto, a sua conduta e a sua palavra se confunde com a própria lei. É um modelo um pouco diferente do que a gente vai ter posteriormente. Se hoje nós temos uma separação entre governo e a lei, ou seja, a lei, a Constituição, para a gente hoje, limita o poder de todos os indivíduos dentro de uma sociedade, inclusive dos governantes, nessa época não existia essa separação entre a lei como limite e os governantes, porque o próprio rei era a lei. O que o rei ele ditava como norma se caracterizava pela própria lei. A vontade do rei era a norma. Certo? E isso dava
o poder do rei, a gente vai tratar isso mais específico no módulo 5, falando de necropolítica, mas nesse momento, o rei ele chega inclusive a ter o poder de vida e morte sobre os seus súditos. E aí, a partir de uma série de punições extremamente violentas, em público, intituladas de castigos exemplares ou de suplícios, o rei controlava a conduta das pessoas a partir do medo de ser punido. Certo? Então, as punições sempre ocorriam em forma de espetáculos, como esquartejamentos em público, enforcamentos, ou as pessoas eram colocadas dentro de masmorras. Certo? Isso tudo para que o rei pudesse colocar as pessoas dentro dos limites da norma, certo? A partir do medo de ser punido. Quando chegar no século XVII e XVIII, segundo Foucault, esse modelo de soberania ele não desaparece, mas ele começa a entrar em decadência. A sociedade do século XVII e XVIII é a sociedade do início do processo de industrialização. E aí vai se perceber de que esse modelo de soberania, ele tirava dos indivíduos a capacidade de serem produtivos. Ou seja, tirava dos indivíduos parte da sua capacidade de ser corpos dedicados ao trabalho para produzir riqueza, que era o que a sociedade industrial ela necessitava. E aí isso vai fazer com que o poder de soberania passe a ser substituído pelo modelo ou por um poder disciplinar. O que significa isso? O século XVII e XVIII, além de ser o momento do início de industrialização lá na Europa, é um momento de ascensão dos ideais liberais, ou também chamada de primeira dimensão dos direitos humanos, onde se começa a produzir uma série de teorias para limitar o poder dos reis e passa a se defender as chamadas liberdades individuais. A liberdade de trabalho, a liberdade de propriedade, o direito à vida, a liberdade política. Só que, vamos lá, essa ideia de liberdade que surge não significa fazer o que se quer, mas fazer o que se deve fazer. Inclusive, vai ficar muito famosa uma frase de um filósofo iluminista chamado Montesquieu, que numa obra chamada O Espírito das Leis, ele dizia: ser livre não corresponde fazer o que se quer, mas o que se deve fazer. Ou seja, é uma liberdade vigiada pela norma. Certo? Na verdade, o que é que vai acontecer? No modelo disciplinar, ou no poder disciplinar, o governo, o Estado, o rei, não controla mais pelo uso da força. Mas as pessoas elas são levadas a se autorregular, a se autocontrolar. Porque elas vão, desde o início da vida delas, passar por uma série de instituições, onde nessas instituições elas vão assimilar valores, gestos, ideias, comportamentos, que elas vão tomar essas ideias, esses comportamentos como verdadeiros, e a partir disso elas mesmas vão se controlar, tentar se manter dentro de padrões de comportamento, para serem reconhecidos como trabalhadores produtivos ou como sujeitos aceitos socialmente. Que instituições são essas? A família, a escola, os hospitais, as clínicas. Os sujeitos que não conseguem ser disciplinados, ou seja, os sujeitos que não se autorregulam, que se mantêm dentro dessas normas, eles vão ser afastados dessa sociedade para tentar ser disciplinados em presídios, ou se mesmo assim eles não conseguirem ser disciplinados para conseguir se autorregular, eles vão ser colocados dentro de estratégias de aniquilação ou de exclusão social, como, por exemplo, enviados para trabalhar nas colônias na África e na América, certo? Ou, se não, colocados dentro de manicômios, como doentes ou como desvios da biologia. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Existe na sociedade industrial muito mais poder nas instituições para controlar as pessoas e a forma como elas viviam do que no Estado, no governo. Então, esse vai ser o modelo de governo das pessoas no século XVII e XVIII. Eu coloquei até aí uma citação para vocês da obra de Foucault, onde ele diz o seguinte: a disciplina fabrica indivíduos. Ela é técnica específica de um poder
que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Veja bem, minha gente, se o modelo social que nós somos inseridos, ele fosse imposto, ele era muito frágil, porque ele geraria revoltas. As formas de controlar a maneira como as pessoas vivem, para que elas se dediquem ao trabalho e se dediquem a manter a produção de riqueza industrial, ela funciona porque os próprios indivíduos são levados a acreditar nesse modelo. Certo? Ou seja, a criança, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, a escola desse período. As escolas desse período, elas, de certa forma, simulam os valores de uma sociedade voltada para a produção de riquezas. As crianças, por exemplo, como vocês estão vendo nessa foto no slide, elas sentam em fila para que elas aprendam desde cedo que existe hierarquia numa sociedade. Elas usam uniforme para que elas aprendam de que o, entre aspas, normal é se manter dentro de um padrão e fugir de um padrão faz com que a criança ela não seja autorizada a assistir aula, ou seja, excluir quem foge de um padrão passa a ser aceitável. Dentro dessa escola, a criança vai aprender uma série de conteúdos que leve ela a ver o mundo de determinada forma e busque construir sua vida a partir dessa forma que ela aprendeu a ver o mundo. E aí a escola pode ser um grande instrumento de fazer com que as crianças busquem ser, quando adultos, sujeitos, trabalhadores dóceis, disciplinados, que busquem corpos saudáveis para produzir cada vez mais. Saca? Essa é a ideia da disciplina. Eu levo as pessoas a controlar elas mesmas. Quando chegar no século XIX, segundo Michel Foucault, uma outra forma de controlar a vida das pessoas começa a surgir. Porque vai lembrar vocês de que o século XIX é o momento da história do Ocidente onde a biologia e a medicina elas vão começar a se consolidar como ciência. E o século XIX, que é o século da segunda revolução industrial, a gente já comentou sobre isso no módulo anterior, o século XIX da segunda revolução industrial é também chamado o século da ciência, porque vai haver uma grande decadência dos modelos antigos de explicar o mundo, como a religião, as tradições, a memória popular, e a ascensão da ciência como conhecimento capaz de explicar a natureza e de levar o progresso com o desenvolvimento de tecnologias e da indústria. Entre esses conhecimentos científicos que passam a ser valorizados, nós vamos ter um excesso de valorização da medicina e da biologia. Por quê? No conhecimento da biologia do século XIX, nós vamos ter a produção lá da obra do Charles Darwin, A Origem das Espécies, que vai trazer a ideia de que na natureza todos os seres estão em constante processo de adaptação para poder sobreviver às dificuldades do ambiente. Isso foi chamado pelos Darwin de processo evolutivo. E esse processo de evolução faz com que os mais fortes eles sempre sobrevivam. Os que consigam se adaptar sobrevivem e os que não conseguem sobreviver, eles desapareçam num processo de seleção natural. Qual é a consequência disso para a forma como os estados vão governar as sociedades? Isso vai influenciar as sociedades a entender de que, além de disciplinar as pessoas para serem trabalhadores dóceis ou trabalhadores produtivos, é preciso também governar a saúde da população. O termo população vai começar a se popularizar nesse momento. Ou seja, se acredita que é preciso criar mecanismos para fazer com que a população seja o mais saudável possível, tenha corpos os mais fortes possíveis, porque corpos saudáveis, eles são corpos mais produtivos. Corpos que sofrem por epidemias e corpos que sofrem por endemias, como magreza excessiva, obesidade, ou problemas de doenças comuns, como gripes, resfriados, ou problemas causados por falta de saneamento e higiene coletiva,
É uma população que, primeiro, vai ser muito custosa, muito onerosa, porque vai se precisar gastar dinheiro para tratar essas doenças, e vai ser uma população pouco produtiva, porque corpos doentes são corpos pouco produtivos. Então, além de disciplinar elas dentro de regras de comportamento, é preciso torná-los saudáveis. Então, começa a se pensar agora, primeiro, tentar entender o que é a população, que é um termo que surge no século, por volta do século XVII, XVIII, e que os governos do século XIX vão tentar entender o que é a partir de uma série de estatística. A estatística passa a ser um conhecimento usado pelos governantes do século XIX para definir e entender os problemas que tornam a população menos produtiva. Certo? Então, vai se começar a medir no século XIX, do 18 para o 19, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fluxo migratório, o índices de epidemias, de mortalidade por epidemias e por doenças, índices de endemias, certo? Que acometem a população, para, sabendo os riscos à vida da população, se cria mecanismos de fortalecer a vida da população, para tornar a vida mais segura, e uma população que vive mais e de maneira mais forte, ela poderia ser mais produtiva. Isso é o que vai ser chamado de biopolítica. É um momento onde os governos das sociedades industriais, eles se preocupam em expandir a vida da população. Certo? Esse modelo vai ser chamado de modelo de segurança ou de biopolítica. Certo? Aqui tem um textinho para definir para vocês. Ó. O biopoder não se diferencia somente do poder disciplinar, mas também do poder soberano. Pois enquanto na soberania havia o direito do soberano, do rei, deixar viver ou fazer viver, no biopoder haverá uma tecnologia de poder voltada para o fazer viver ou deixar morrer, que será um poder que vai se encarregar da preservação da vida. Preste atenção nesse último trecho. Qual é a preocupação agora das sociedades industrializadas? Eliminar tudo aquilo que ameaça a preservação e o bem-estar da população. Esses modelos que eu falei para vocês, o modelo de soberania, o modelo disciplinar e o modelo de biopolítica, ou de segurança, ou de governamento, um substitui o outro? Não. Os três eles vão existir ao mesmo tempo, como estratégias de controle da população, ou da forma como os indivíduos vivem, para poder cada vez mais gerar mais produtividade, mais poder econômico, progresso industrial, e melhor desempenho dos corpos voltados para a produção de riqueza, ou seja, mais acúmulo de riqueza e de capital. Certo? Então, ao mesmo tempo, eu estou disciplinando as pessoas e instituições como escola e família, ao mesmo tempo, eu estou criando políticas de preservação da vida, com políticas de vacinação, de higiene coletiva, reformas urbanas, tratamento de esgoto, e ao mesmo tempo eu estou eliminando aqueles corpos que são considerados uma ameaça ao progresso industrial. Vai ser mais ou menos essa lógica dessa sociedade que se forma. Só que veja bem, isso vai gerar uma tensão. Qual é a tensão? Ao mesmo tempo que os governantes estão buscando aumentar a produtividade dos corpos das pessoas, vai surgir no século XVIII e XIX uma série de ideais políticos e sociais baseados em teorias que defendem de que todo indivíduo ele tem direitos fundamentais e básicos para poder viver com dignidade. Então, o progresso econômico e tornar as pessoas cada vez mais dedicadas ao trabalho e à produção tem um limite. Qual é o limite? Quando esse excesso de trabalho e de produção, ou seja, esse sujeito econômico que é criado para gerar riqueza, ele começa a perder qualidade de vida. Então, vão existir uma série de teorias na democracia do século XIX que limita o trabalho. Como assim? No século XIX vai surgir o ideal de direitos sociais.
ligados lá às teorias socialistas do século XIX, que defendem de que todo indivíduo deve ter acesso ao mínimo para viver com dignidade, que é o quê? O chamado mínimo existencial, ou segunda dimensão dos direitos humanos, que é o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito ao saneamento, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a um limite da jornada de trabalho, a salário mínimo, a férias. Então, vai existir uma eterna tensão entre uma visão econômica que quer aumentar o trabalho e uma visão social que quer diminuir a exploração do trabalho para a manutenção da dignidade humana. Quando é que essa tensão ela é superada? Quando surgir, por volta do século XX, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, lá dos anos 70, 80, um modelo de controle da vida das pessoas que não é mais o disciplinar, nem o soberano, nem a biopolítica que a gente falou agora, mas é o que um filósofo francês chamado Gilles Deleuze chamou de sociedade do controle. O que é a sociedade do controle? Não é mais a sociedade onde o indivíduo ele está o tempo inteiro confinado dentro de espaços para aprender a se manter dentro de um projeto social ou dentro de normas, como era o caso do sujeito que estava sempre dentro de escola, fábrica, família, presídios, hospitais, manicômios. Não. A sociedade do controle é aquela sociedade onde o sujeito ele se autogoverna porque ele enxerga nele uma empresa, onde ele acredita que para sobreviver numa sociedade extremamente competitiva, que é a sociedade capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, ele precisa, ele por si só, buscar investir nele para desenvolver sempre novas capacidades, para poder sempre estar inserido no mercado de trabalho e assim fazer parte da produção de riquezas. Ou seja, na sociedade de controle, o sujeito ele não precisa estar o tempo inteiro sendo disciplinado por uma preocupação do Estado ou das instituições de que ele seja disciplinado, controlado, dócil, ou de que ele seja saudável. Porque na sociedade de controle, o indivíduo ele enxerga como ele mesmo, obrigado a se autocontrolar para poder ter sucesso na concorrência, que é uma característica dessa sociedade agora. Para a gente entender melhor, sociedade de controle, minha gente, que é o que vai nos interessar muito para o debate de hoje, vamos ler a citação que eu coloquei aí. Ó. A fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os salários. Mas numa sociedade de controle, olha só, a fábrica é substituída pela empresa. A empresa substituiu a fábrica. A empresa é uma alma, é um gás. Sem dúvida, a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado de perpétua meta-estabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios extremamente cômicos. O que é que vai acontecer? Se o sujeito da sociedade disciplinar ele é dócil, disciplinado, o sujeito da sociedade do controle, ele se enxerga como uma empresa e ele é extremamente competitivo. Como é que a gente vai fazer uma conexão com o que a gente estudou no módulo anterior? Lembra de que quando a gente falou sobre o nascimento do neoliberalismo, lá nos anos 30, no colóquio de Walter Lippmann, em 38, parte dos teóricos chamados de neoliberais que estavam nessa reunião, eles acreditavam de que o papel do Estado, do governo, era criar condições para que todos concorressem entre todos o tempo inteiro, ou seja, criasse uma concorrência radical entre as pessoas. Para que elas concorrendo, elas mesmas buscassem produzir cada vez novas formas de gerar mais riqueza para que se destacasse nessa sociedade.
ou seja, numa busca incansável de ser reconhecido como bem-sucedido, como criativo. O clima de concorrência teria essa função. E isso está muito ligado à ideia de empresa. Porque o que é que acontece na sociedade de controle? A mercantilização da vida, ou seja, a transformação da vida em mercadoria, em elemento de produção de riqueza e de comércio, ela vai se expandir para todos os âmbitos da nossa vida a partir da concorrência. A gente vai enxergar tudo como um produto, como uma riqueza. E isso vai ser a mais sofisticada forma de controle possível. Porque eu acreditando que no esporte eu preciso ter um bom desempenho, na academia, no futebol, no rugby, seja o que for, para me destacar e ser reconhecido como sujeito de virtude. Na família, eu tenho que ser visto como bem-sucedido pela minha família, pelo meu esforço, por ser um profissional, por ser reconhecido, pelo medo de ser visto como fracassado. Na empresa, ser visto como alguém criativo, inovador, dedicado, que trabalha além das horas da jornada de trabalho, mesmo sem receber hora extra, para ser visto como alguém esforçado. Ou seja, todos os âmbitos da minha vida ser visto como uma extensão do meu trabalho e da minha obrigação de se dedicar para ser visto como um sujeito de virtude. Porque eu preciso me apresentar sempre como uma empresa de sucesso. Isso faz com que ninguém precise estar mais nos vigiando para que a gente seja um operário ou um trabalhador dócil. Nós mesmos vamos produzir as condições para explorar o nosso trabalho. A sociedade do controle é a sociedade da autoexploração. E é isso, mais ou menos, que a gente vai tentar debater hoje. E aí, vamos lá, para a gente entender um pouquinho essa sociedade do controle, que é essa sociedade onde não só o Estado, não só a fábrica se vê como empresa, com o objetivo sempre de aumentar a produção de riqueza, mas os próprios indivíduos, quais as características dela? Primeiro, a sociedade do controle, ou a sociedade empresarial, ela coincide com o momento neoliberal, que é o quê? Lembra que eu disse para vocês que existia uma tensão antes da Segunda Guerra Mundial entre a busca de se produzir mais riqueza e explorar a força de trabalho dos trabalhadores e os limites a essa exploração, que era colocada pela criação de leis baseadas em direitos reivindicados por sindicatos, movimentos sociais, teorias políticas, teorias sociais. Não existia essa tensão? A sociedade neoliberal ela conseguiu acabar com essa tensão e tirar esse limite à exploração do trabalho a partir dessa lógica empresarial. Ou seja, o sujeito da sociedade neoliberal não é um sujeito mais dividido entre os direitos e o trabalho. Ele é um sujeito unitário, onde ele tem um envolvimento total com ele mesmo. E ele se envolve com ele com um objetivo: se expor como empresa, buscando se qualificar permanentemente para poder se destacar no mercado e ser visto como alguém de sucesso. Ou seja, mesmo que o Estado, o governo, crie leis trabalhistas, leis de proteção social, como previdência social, como seguridade social, os próprios indivíduos eles vão se submeter a condições de exploração, vendo isso como bom, porque eles enxergam isso como resultado de um esforço, de uma virtude. Ou seja, são os caras que vão chegar em casa e ainda vão trabalhar, e no outro dia vão apresentar o resultado desse trabalho, fazendo com que, nessa sociedade neoliberal, o próprio sujeito ele se autoexplore, ele amplia a exploração, porque é por ele mesmo, e além de ampliar a exploração, ele reproduz, porque a partir do momento que ele se esforça, além das suas capacidades, para poder ser considerado alguém bem-sucedido, ele termina criando uma pressão sobre as outras pessoas para que elas se dediquem e busquem aumentar o seu desempenho também, para poder não ser excluído do mercado. Ou seja, quem é que reproduz as formas de exploração? O próprio indivíduo.
Quem é que cria uma pressão para que todas as pessoas estejam o tempo inteiro buscando cursos, buscando aumentar a sua jornada de trabalho, buscando novas formas de produzir? Os próprios trabalhadores. E como é que isso vai acontecer? A partir de um clima de concorrência de todos entre todos, onde só vai sobreviver no mercado os mais aptos. Então, essa vai ser uma das características dessa sociedade do controle. Inclusive, tem uma figura aí no slide, onde, se vocês lembrarem, eu não vou entrar em detalhes porque não é nosso objetivo hoje, o Max Weber, que é um sociólogo alemão do século XIX, ele dizia que a ideia de uma sociedade industrial que queria organizar a sociedade de maneira racional, igual se fazia na fábrica, divisão do trabalho, cada trabalhador com sua função, cada máquina no seu lugar, tinha criado uma espécie de grande jaula de ferro que fazia com que as pessoas elas nunca conseguissem sair dessa jaula, porque elas eram livres, contanto que elas se mantessem dentro das várias funções determinadas para a produção de riqueza. Na sociedade neoliberal, que é a sociedade da empresa e não mais da fábrica, não existe uma grande jaula que controla as pessoas, uma jaula imaginária. Existe, na verdade, agora, indivíduos que eles produzem em sua própria jaula. É como se a sociedade, mas cada sujeito fosse empresa de si, e cada sujeito produz sua própria jaula de ferro para se manter dentro do mundo do trabalho. E a partir do momento onde ele produz formas para ser ele mesmo uma empresa bem-sucedida, é só você lembrar de que hoje em dia é muito comum na rede privada, em empresas, os trabalhadores não serem chamados de trabalhadores. Porque ser chamado de trabalhador é uma forma de ser reconhecido como um sujeito de direitos. Os trabalhadores são chamados de colaboradores. Ou seja, como se cada trabalhador fosse uma empresa individual, onde o somatório dos seus esforços geraria o sucesso da empresa como todo. Então, cada trabalhador, ele produz sua própria jaula de ferro e ele cria no outro que está do seu lado, uma obrigação de criar sua própria jaula para não ser excluído. Coloquei até uma citação aí para vocês, ó. A empresa pessoal chega ao cúmulo de alienação ao pretender suprimir qualquer desejo de alienação atrás de técnicas de governamentalidade. O que é governamentalidade? Buscar técnicas de governar, de controlar a própria vida e, ao mesmo tempo, gerar no outro a necessidade de que ele também controle a própria vida. Consequentemente, qual é a grande característica dessa sociedade? Então, vem nessa moça aí, ó, vai ser um dos grandes símbolos dessa sociedade neoliberal que surge, que é a Margaret Thatcher, que durante os anos 80 governou a Inglaterra como primeira-ministra do parlamento britânico, membro do Partido Conservador e um dos grandes símbolos no neoliberalismo. Junto com ela, a gente teve um outro grande símbolo do neoliberalismo, que foi o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, também nos anos 80. A Margaret Thatcher, ela costumava dizer o seguinte: para uma crise do capitalismo, qual é a solução? Mais Estado ou mais capitalismo? Para ela era mais capitalismo. Para ela usava essa citação que está aí no slide, de que a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. O que significa isso? Era preciso criar formas de levar as pessoas a usar a lógica da economia, não só para guiar seu trabalho, mas para guiar toda a sua vida. Palavras como luta, superação, dedicação, sucesso, otimismo, positividade, saber se comunicar, todas essas lógicas que fazem parte do mundo da economia, as pessoas elas vão assimilar agora para toda a vida delas. Dentro da família, dentro da academia, dentro do grupo religioso, as igrejas vão usar as ideias econômicas, todo mundo passa a usar a lógica econômica na ideia de que o sujeito de sucesso é o sujeito do desempenho, onde ele consegue cada vez aumentar mais o seu desempenho, seja físico, seja emocional, seja mental. Certo? Não vou falar a citação para a gente não se estender muito, tá bem? Então,
Qual é a lógica desse sujeito empreendedor? Ou seja, no mundo neoliberal, na sociedade do controle, os sujeitos são vistos a empreender a si mesmo. Ele vai buscar investir a si mesmo, porque ele considera o projeto da sua vida o mesmo projeto da empresa. Então, qual é o primeiro mandamento da ética, do modo de viver, dos valores que o sujeito dessa sociedade vai se basear para construir sua vida? O primeiro mandamento da ética do empreendedor é: ajuda-te a ti mesmo. Ou seja, investe em si mesmo como uma empresa. Isso vai fazer com que, minha gente, a sociedade neoliberal faça com que os indivíduos busquem gerir, governar a própria alma e a própria conduta, buscando acumular habilidades para que ele apresente essas habilidades como sempre como uma busca por um sucesso no mundo do empreendedorismo e da economia. Não é à toa que você vai escutar muito, principalmente na linguagem, se vocês prestarem atenção, no mundo contemporâneo, há uma ascensão muito clara de determinadas formas de ver o mundo e a vida, baseado em autoajuda, baseado em técnicas de comunicação e baseado na capacidade de identificar coisas que estão impedindo que você produza riqueza, para que você se modifique e passe a ser um bom investidor, tanto na sua vida como na economia. Então é só vocês lembrar de que grande parte dos best-sellers no mundo atual são livros de autoajuda. E, por exemplo, é muito comum nesses livros se comparar a figura do trabalhador bem-sucedido com a figura de um guerreiro. Ou seja, quais são os valores que as pessoas devem usar para construir a própria vida, para obter sucesso. De acordo com esses livros, tem até uma citação aí: a ética da empresa tem um teor mais de guerreiro. Exalta o combate, força, o vigor e o sucesso. Ela transforma o trabalho no veículo privilegiado de realização pessoal. Sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um sucesso. Ou seja, a ideia de sucesso profissional se confunde com a ideia de uma vida de sucesso, uma vida feliz. É como se a felicidade na vida fosse alcançada com a felicidade no trabalho. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, trabalhadores que têm uma condição extremamente precária, como trabalhadores que trabalham em equipes de operadoras de telefone, Claro, TIM, Vivo, aquela galera que a gente vê na rua que está ali vendendo chip, perguntando se você quer comprar chip, quer fazer um plano de celular e tal. Aquela galera, geralmente, ela ganha pouco, mas ganha por comissão de venda. E se você for falar com alguns deles, vai ter cada grupo de vendedores, vai ter um líder que ganha um pouco mais. Esse líder vai tratar a sua equipe como uma espécie de equipe a ser treinada, e como treinada, ela vai sair à luta para poder vender e ser bem-sucedida, onde o sucesso de cada um é o sucesso da equipe. Resumindo, essas pessoas, para poder vender mais, ganhar uma comissão maior e ser vistos como pessoas que venceram nas vendas, elas vão trabalhar mais do que as horas que deveriam. E isso é o sonho de todo dono de empresa. Porque você não explora mais ninguém, a pessoa ela se auto-explora. E aí, se a ideia dela é ser um guerreiro e conseguir vencer uma batalha, uma guerra, isso vai ter uma consequência, que é a fragilidade dos laços humanos. Porque quando é que o guerreiro vence a guerra? Não só quando ele chega e conquista o território que ele quer, mas quando, para conquistar esse território, ele mata aqueles que são barreiras ao seu progresso. E a gente pode considerar essa matar, arrancar a cabeça do adversário, a gente faz uma relação disso ao clima de concorrência generalizada dentro das empresas. Ou seja, essa comparação da vida do trabalhador, da empresa de si, com o guerreiro, cria
a empresa não como um ambiente de comunidade, mas a empresa é um espaço de guerra de todos contra todos, de concorrência. Onde, para conquistar meu território como líder na equipe, eu preciso vencer a concorrência com os outros. E aí, essa ética ou essa autovalorização, ela passa por uma necessidade de aprender técnicas para fazer propaganda de si mesmo. O trabalhador da sociedade neoliberal, ele é treinado o tempo inteiro a se mostrar como uma empresa e mostrar uma espécie de portfólio de si mesmo, de propaganda de si. Então, como é para ser bem-sucedido? Olha aí, eu coloquei no slide uma série de livros de uma galera que vai ganhar muito dinheiro ensinando técnicas para você gerir a você mesmo e para você gerir ao outro como líder dentro de uma equipe para poder ser bem-sucedido na empresa. Então, olha só, quem pensa enriquece, seja foda, do 1000 ao 1.000.000, pai rico, pai pobre, trabalhe 4 horas por semana, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o poder do hábito, a startup enxuta, ou seja, uma série de livros que vão ensinar técnicas de você aumentar o seu desempenho na produção de riquezas e ser bem-sucedido na empresa. Então, isso vai lhe ensinar a governar você mesmo, identificando os seus vícios, identificando os seus limites, para que você aprenda estratégias de superar esses limites a partir de um exercício constante e do que se chama de formação continuada. E partindo do princípio de que só consegue governar e liderar os outros quem primeiro lidera a si. Isso é até uma distorção de um princípio filosófico grego, lá do Sócrates, que costumava dizer que só consegue governar a cidade quem antes consegue governar a si, que era uma referência que ele fazia aos governantes de Atenas durante a democracia na Antiguidade Clássica. Então, se você aprende técnicas, hábitos para aumentar a sua produtividade, você vai conseguir se adaptar melhor às novas exigências do mercado, como aprender a mexer em tecnologias, aprender a trabalhar de determinadas maneiras novas, com novos programas, com novas ideias. E quanto mais você se adapta, mais você vai ser capaz de vencer a concorrência e ocupar lugares de maior prestígio no mercado de trabalho. Olha aquela ideia do liberalismo de Spencer, lá do século XIX, de que a economia ela se assemelha ao processo evolutivo das espécies, onde a adaptação e concorrência vai fazer com que os mais aptos prevaleçam. E quem são esses mais aptos que vão prevalecer? São aqueles indivíduos abertos, que estão suscetíveis a mudanças, que pensam sempre positivamente, ou seja, é aquele que não vai reclamar do excesso do trabalho, é aquele que não vai reclamar de ganhar pouco, que não vai reclamar da pressão, mas é aquele que vai transformar isso em motivação, em automotivação para poder se esforçar cada vez mais e trabalhar cada vez mais. É um sujeito empático e cooperativo que consegue se comunicar com os outros e liderar equipes. Mas para liderar equipes, ele precisa de uma programação neurolinguística. O que é isso? Ele precisa aprender a como se comunicar para motivar sempre aquele que é subordinado ou faz parte da sua equipe, para que ele, como você, enxergue o trabalho como um grande jogo ou uma grande guerra a ser vencida. Ele se motive também, porque a motivação de todos os trabalhadores da equipe vai ser uma forma do seu próprio sucesso. E a análise transacional, o que é isso? Uma série de técnicas para ensinar as pessoas a se comunicar. Porque um líder que não consegue se comunicar com o outro, passar a mensagem adequada, inclusive distorcer informações para poder motivar os seus funcionários, ele vai ser um líder que faz com que interpretações equivocadas de ordens, ela faça com que os trabalhadores eles percam seu tempo e seu esforço com preocupações que eles não devem ter, com questionamentos que ele não deve ter. Né?
E uma outra, além de aprender a se comunicar e se comunicar da forma adequada, o coaching, a ideia de coaching passa a se popularizar. O que é isso? A ideia de existir espécies de instrutores ou de guias de técnicas de se vender como empresa. Então, muita gente vai ganhar dinheiro como? Sendo uma espécie de guru de ensinar pessoas a se comunicarem, a se vestir, a se expressar, a passar determinada imagem, a aprender técnicas de trabalhar cada vez mais de forma mais eficaz, para poder a pessoa se vender. Então, você vende a si mesmo. Certo? Ou seja, o coaching vai lhe ensinar a investir em si para que você tenha uma formação continuada e assim consiga empregabilidade, ou seja, consiga um lugar no mercado de trabalho. É uma sociedade dessa forma, onde nunca se completa um projeto de vida. Lá na sociedade disciplinada do século XIX, o trabalhador ele buscava se especializar em algo e aquela função ele ia exercer até o fim da sua vida. Na sociedade da empresa, isso é considerado, da sociedade de controle, da empresa de si mesmo, isso é considerado acomodação e não uma virtude. Os valores, a ética da sociedade contemporânea faz com que o sujeito ele busque o tempo inteiro desenvolver novas habilidades, onde a gente nunca chega no fim de algo, o copo nunca está cheio, a gente sempre já está buscando encher um novo copo para desenvolver uma nova habilidade. A gente vai ver que isso vai ter consequências psicológicas, emocionais e físicas, certo? Dessa sociedade. Mas é o tema do nosso próximo módulo, intitulado Sociedade do Cansaço. Se você investe em si mesmo para se vender, o seu projeto pessoal é o mesmo projeto da empresa que você trabalha, ou seja, cada indivíduo se vê como uma empresa. Consequentemente, se você fracassa, você não passa mais a considerar o contexto. Que você fracassou porque você não teve determinadas oportunidades, poder econômico para poder investir em si. Que você viveu numa região que lhe torna impossível ter acesso aos melhores sistemas educacionais, às melhores possibilidades de formação. Não, nessa sociedade os sujeitos eles são incapazes de enxergar a desigualdade social como uma das causas de alguns sujeitos não conseguirem ser bem-sucedidos no mercado. Porque na sociedade onde cada um se vê como uma empresa, você passa a considerar você mesmo como responsável do seu próprio fracasso. Então, olha essa linha aí, ó. O sujeito empreendedor, que é esse que investe em si mesmo, ele reproduz as formas de controle, ele amplia buscando aumentar seu desempenho e ele reforça a competição. Tudo isso a partir da ideia de que cada indivíduo que se buscar por si só, ele vai se autorrealizar. Se autorrealizando, ele vai se adaptar a um mundo de concorrência de todos contra todos e pior, ele aumenta a condição de precariedade, porque ele cada vez trabalha mais e os salários eles continuam o mesmo ou menor, porque numa sociedade de concorrência de todos contra todos, sempre vai ter alguém que vai fazer o mesmo trabalho, se submetendo a um salário menor. O que é uma outra característica desse sujeito, que é a empresa de si mesmo? Além dele mesmo ter que buscar técnicas de investir em si, como saber se comunicar, de que forma se comunicar, e o coaching, que é aprender a se vender como uma empresa, vai ser criado nessa sociedade estratégias externas de controle ao indivíduo e que estimule esse trabalhador, que é a empresa de si, a estar o tempo inteiro se esforçando. Por quê? Porque ele é exposto. Como assim? Além de eu ter que investir em mim mesmo, vão existir técnicas de vigilância dentro da empresa que vai estar expondo o tempo inteiro aqueles trabalhadores bem-sucedidos e aqueles que não são bem-sucedidos. Como assim? É desenvolvido dentro da empresa técnicas de avaliação, onde os trabalhadores eles vão estar sendo avaliados o tempo inteiro por clientes. Você vai na farmácia, você compra uma coisa e já tem lá uma espécie de computadorzinho
onde você já avalia o atendente na mesma hora, com uma carinha triste, uma carinha mais ou menos, ou uma carinha feliz, se o atendimento foi bom. Dentro da fábrica vão existir avaliações internas, com formulários, com metas a serem batidas de produção, de venda. E no final dessa avaliação, vai ser exposto geralmente rankings, onde esses rankings vão mostrar os mais bem-sucedidos e os menos sucedidos, e os que fracassaram naquele mês. E os que atingiram uma menor avaliação, geralmente eles vão ser demitidos e substituídos por outros trabalhadores. Ou seja, essas estratégias externas de vigilância geram o chamado homem responsável, onde sempre que alguém está se acomodando ou cansando de sempre buscar um melhor desempenho, essas avaliações lembram a ele de que ele tem que estar buscando sempre empreender, investir em si mesmo e aumentar o desempenho, senão ele vai perder o emprego. Então, que técnicas são essas? Primeiro, desvalorização de títulos e história pessoal. As pessoas elas não vão ser medidas sua qualidade, não mais por sua experiência, por seus títulos, por seus mestrados, doutorados, seu currículo. Mas a valorização vai ser dada agora pelo esforço e a predisposição de se submeter ao excesso de trabalho. Isso vai acontecer a partir de rankings, vigilância por formulários e avaliações de clientes, resultados contínuos expostos todo mês, onde os superiores na cadeia administrativa avaliam sempre os que estão abaixo, e esses superiores já são cobrados por outros superiores para manter a produtividade de sua equipe. E o sujeito, o trabalhador, ele vai ser sempre subjetivado, ou seja, a imagem dele vai ser construída de forma contábil, a partir de números. Não interessa seu cansaço, seus dramas familiares, nem seus problemas emocionais. O que importa são os números, que vão mostrar se você está vendendo, produzindo, ou se está tendo um bom desempenho ou não. Então, além de você mesmo se autocontrolar, existe uma pressão externa para fabricar o homem responsável. Ou seja, aquele que é levado ao tempo inteiro a se responsabilizar e pressionar a si mesmo, porque ele está sendo pressionado externamente. O que é que faz com que as pessoas se submetam a essa condição de trabalho excessivo? Além dos valores que faz a eles haverem de que a eles a julgarem a virtude naquelas pessoas que nunca descansam. A ponto de, nessa sociedade, pessoas, quando estão sem fazer nada, elas se sentem culpadas. Além de existir uma avaliação constante externa, nas escolas particulares faz muito isso, rankings de alunos, para que os alunos estejam o tempo inteiro tentando aumentar a sua nota para poder passar no Enem e aumentar a visão da escola como aquela que aprovou mais. Além dessas técnicas de vigilância externa, existe uma outra questão. Na sociedade neoliberal, a obrigação do Estado, do governo, de proteger as pessoas para que elas tenham trabalhos dignos, salários dignos, jornadas de trabalho digno, controle a sua saúde, como acontecia naquela preocupação da sociedade, da biopolítica do século XIX, onde o Estado, a partir das leis de seguridade social, como auxílio-doença, auxílio-morte, aposentadoria, seguro-desemprego, limite à jornada de trabalho, tudo isso entra em decadência. Na sociedade neoliberal, o Estado se afasta dessa preocupação de proteger as pessoas, porque se acredita de que o governo, criando leis ou mecanismos de proteger a qualidade de vida das pessoas, as pessoas iriam se acomodar, o que impediria a concorrência entre elas e diminuiria a capacidade de produção de riquezas. Então, como é uma estratégia de fazer com que as pessoas se autoexplorem, se vejam como uma empresa, tornando elas mais vulneráveis. Então, o que é que vai acontecer nas sociedades liberais? Aumenta-se o risco de se perder o emprego, o risco de se perder uma casa, o risco de se perder o plano de saúde. Porque aumentando o risco, eu faço com que as pessoas o tempo inteiro se explorem mais
para poder, por conta própria, garantir isso a ela e sua família. Então, fazer com que as pessoas vivam de maneira arriscada, podendo perder tudo, é uma forma de fazer com que as pessoas elas empreendam em si mesmo, invistam o tempo inteiro em si mesmo. A gente está vendo isso mais recentemente, pelo menos antes da pandemia, nós víamos isso em grande parte do mundo, com uma série de reformas que a gente passou até aqui no Brasil, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, da Previdência, e uma série de outras medidas do governo, que tirava do governo a obrigação de garantir a segurança social e fazia com que as pessoas buscassem cada vez mais previdência privada, planos de saúde privado, hipotecas e financiamentos em bancos privados. Tudo isso faz parte de uma lógica de pensar a sociedade, de que se eu faço com que as pessoas sejam responsáveis por isso, eu faço com que elas concorram o tempo inteiro e nessa concorrência elas se submetam cada vez mais a trabalhos mais precários, a jornadas de trabalho mais exaustivas, para poder ser mais bem-sucedidas e poder pagar por essa segurança. Então, tornar a vida insegura é uma forma de fazer com que os indivíduos eles busquem sobreviver. Isso vai levar, inclusive, à decadência de uma série de mecanismos de cooperação coletiva que surgiram durante a história para a busca de direitos coletivos. Então, o sujeito que vive o tempo inteiro no risco de perder um emprego é o sujeito que não vai querer se associar a sindicatos. Na verdade, ao invés de cooperar para buscar direitos coletivos, ele vai se apresentar para o dono da empresa como alguém que não quer saber da busca de direitos, se submete a qualquer trabalho para poder ganhar a concorrência. Certo? Ele não vai querer a segurança do SUS, porque ele vai querer pagar por uma assistência privada, um plano de saúde privado. Então, isso vai gerar um enfraquecimento das formas de proteção coletiva, gerando um ciclo vicioso. Ou seja, eu diminuo a proteção do Estado sobre as pessoas se submetem a condições mais precárias de trabalho e exaustivas para poder pagar por sua segurança de maneira privada e não mais pública. E isso faz com que eu enfraqueça as associações, os sindicatos, eu enfraqueça as formas de luta coletiva por direitos, e isso termina aumentando mais o meu risco e minha insegurança. Isso faz com que eu trabalhe cada vez mais de maneira exaustiva. Então, o risco é uma estratégia de controle. Certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei no slide para vocês, fatores externos são transformados em fracasso pessoal, ao invés das pessoas enxergarem que tem uma vida precária, porque o Estado e a sociedade é desigual, beneficia alguns e outros não, eu passo a enxergar que o fracasso é meu, porque eu não consegui investir em mim mesmo. Destruição da dimensão coletiva, você não se enxerga mais como uma classe social, se enxerga como uma empresa. Decadência dos meios públicos de solidariedade, como sindicatos, como previdência social, e assim sucessivamente. Aumento da assistência privada, ou seja, eu aumento inclusive a circulação de riquezas e transformo as empresas de segurança privada numa grande indústria que inclusive financia campanhas eleitorais e mantém essa sociedade neoliberal. Individualização do risco, cada um é responsável por si mesmo, e ambiguidade do estado de bem-estar social, porque, de alguma forma, a proteção do Estado na sociedade de bem-estar social que nós tínhamos, antes dos anos 80 principalmente, enfraqueceu o sentimento das pessoas de que é preciso sempre estar unido coletivamente para lutar por direitos. As pessoas passaram a esperar individualmente os direitos por parte do Estado. Estou terminando já a nossa aula, certo? Um outro dispositivo de controle do sujeito nessa sociedade é a ideia de que a virtude está sempre no desempenho. E a ideia de que quanto mais você aumenta seu desempenho, mais você alcança prazer e gozo. Como é que eu vejo isso? Olha só,
lá no século XIX, na sociedade industrial do século XIX e começo do século XX, existia uma separação entre trabalho e prazer. O operário do século XIX, ele separava a hora do lazer da hora do trabalho, onde ele acreditava de que o trabalho era um sacrifício para ele alcançar poder econômico para poder viver seu prazer. É o sujeito da sociedade disciplinar. Ou seja, ele estava lá trabalhando, sabendo que ele estava juntando dinheiro para a aposentadoria, que ele estava juntando dinheiro para fazer uma viagem, para conquistar uma casa com área de lazer, e assim ter gozo, prazer. Né? Nessa sociedade neoliberal, se criou uma estratégia de controle que une desempenho a prazer. Não existe mais essa separação. Se defende o tempo inteiro de que o trabalho ele é o seu próprio prazer, ou seja, vocês já devem ter escutado falar, se você trabalhar numa coisa que você gosta, você não vai trabalhar um dia sequer. Porque você sempre sentirá prazer. Isso é uma estratégia de controle extremamente sofisticada. Então, uma lógica de entender o mundo que vai estar não só no trabalho, mas em todos os campos da nossa vida. É só vocês verem de que existe por nós mesmos uma exigência de aumentar o nosso desempenho e pela própria sociedade. As pessoas elas se dedicam horas diárias na academia a fazer força e tiram fotos e colocam nas redes sociais para mostrar os seus corpos, porque o aumento do seu desempenho físico vai ser visto como uma virtude, como alguém bem-sucedido e belo. Vocês veem isso muito no campo da sexualidade. Existe uma indústria, tanto de livros, de conselhos, para aumentar o desempenho sexual. Os homens que não têm um bom desempenho sexual, eles são vistos como uma masculinidade fracassada. Surgem medicamentos como Viagra, Cialis, para aumentar o desempenho sexual. Há uma busca por aumento de desempenho no estudo. Os estudantes, eles tomam cada vez mais Ritalina, Guaraná, café, Arribite, para se manter acordado, para aumentar a atenção, para aumentar o seu desempenho. No trabalho, as pessoas elas buscam seguir modelos de nutricionistas e nutrólogos para ter um corpo mais saudável e assim aumentar o desempenho, a atenção e a sua capacidade no trabalho e melhorar a sua imagem. O grande símbolo dessa sociedade que defende de que o aumento do desempenho aumenta o prazer é a figura do esportista. Aí tem uma foto do Cristiano Ronaldo, que é um dos grandes símbolos da capacidade de aumentar esse desempenho no futebol. O Cristiano Ronaldo ele tem uma esteira diferenciada que modifica parte da força da gravidade para que ele corra e ele consiga ter um desempenho físico maior do que os outros dentro de campo. Onde o esportista ele termina encarnando o objetivo de vida desse trabalhador, empresa da sociedade contemporânea. Ou seja, olha a citação que eu coloquei aí, ó. Os esportistas são encarnações perfeitas do empreendedor de si. O cuidado com o corpo, o aprimoramento de si mesmo, a procura de sensações fortes, o fascismo pelo extremo, a preferência pelo lazer, a superação idealizada dos limites, indicam que o mundo esportivo não se reproduz ao espetáculo recreativo de poderosos devorando uns aos outros. Ou seja, a competitividade, a busca de ganhar e a ultrassaturação do desempenho. Ou seja, a busca de cada vez mais conseguir mais do que o meu próprio limite passa a ser visto como uma virtude. E as pessoas se tornam cada vez mais viciadas e não respeitar os limites do próprio corpo na busca de aumentar seu desempenho. É a sociedade das frases de efeito, do We are the champions, nós somos campeões, no time for losers, ou seja, não há tempo para perdedores. É a sociedade de frases como treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Há toda uma psicologização, toda uma justificativa psicológica para esse sujeito que busca o tempo inteiro maximizar seu desempenho. Esse é o nosso último slide. A motivação no trabalho apareceu, então, como o princípio de uma nova maneira de conduzir os homens nos hospitais e os soldados no campo de batalha. A subjetividade feita de emoções e desejos, paixões e sentimentos, crenças e atitudes foi vista como a chave do bom desempenho nas empresas.
departamentos de recursos humanos, empresas de seleção e recrutamento, especialistas em informação, puseram em ação um trabalho específico de conciliação entre a subjetividade desejante e os objetivos da empresa. Esse humanismo empresarial foi apoiado de fora por todos os reformistas bem-intencionados, que acreditavam que um trabalhador seguro, realizado, era um trabalhador mais motivado, logo mais eficaz. Ou seja, a ideia da função da psicologia para motivar os trabalhadores, para que eles trabalhem felizes, terminou virando estratégias das próprias empresas para motivar os trabalhadores para que eles se autopressionem a trabalhar cada vez mais. Tudo isso vai ter uma série de consequências sobre os corpos desse sujeito contemporâneo. Uma série de diagnósticos de problemas psíquicos, emocionais e físicos vão surgir no mundo contemporâneo. Essa sociedade da positividade, onde não há espaço para negatividade, para parar, para respeitar os limites, gerou uma série de problemas caracterizados no surgimento de doenças psicotrópicas, como depressão, síndrome do pânico, gastrite nervosa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDO, uma série de elementos como alto consumo de psicotrópicos para aumentar o desempenho e diminuir o sentimento de angústia e o cansaço, como o consumo de Ritalina, de Rivotril, de Ocadil, de antidepressivos, de ansiolíticos, de remédios para potencializar a atenção. Tudo isso tem construído uma sociedade de pessoas cansadas, dopadas, incapazes de enxergar o fracasso desse mundo e alcançar a felicidade, mas também incapazes de reclamar desse mundo, porque reclamar passa a ser visto como elemento de sujeitos fracassados, que não conseguem ser positivos nem motivados. E esse vai ser o tema do nosso próximo módulo, falar um pouquinho dessas consequências de uma sociedade que é do desempenho, da empresa de si, mas ao mesmo tempo é a sociedade do cansaço e do ressentimento. Então, fico por aqui pela nossa fala de hoje, tá bem? Vou fechar o nosso slide. E queria saber se vocês querem fazer algum tipo de participação,